Pô, mais um vídeo nessa bodega aqui, neste nosso boteco mais amado da região sul do Bom Retiro. A gente tá muito aqui já na vibe, porque hoje o tema é de uma das maiores paixões estereotipadas do brasileiro, que é o futebol. Não é mesmo, Vanessa? Sim, a maior paixão, aquela que provoca discussões intermináveis, mas aqueles que digam que não se discute futebol, religião nem política. Que é uma baita besteira. Quer ver? Aqui no próprio História Barilança tem um monte. Quer ver? Quem torce pra que time? Ninguém torce pro mesmo time aqui. Então, realmente, História Barilanças é um lugar rachado, totalmente. Ninguém olha pra cara de ninguém quando tem clássico no final de semana. O futebol é uma das maiores paixões do Brasil. Não só no Brasil, no mundo. Só que aqui, especialmente, você vê na grade televisiva uma boa parte ocupada do dia com pessoas falando sobre futebol o tempo todo. Então, o brasileiro já não vive mais sem futebol. E como política, muitas pessoas falam que no futebol você não pode se discutir. Mas será que é mesmo? Futebol e política se misturam? Há política no futebol? Há situações na política que envolveram futebol? Bom, são várias questões que envolvem o futebol e a política, e sim, nós vamos discuti-los. Na realidade, no Brasil, a gente pode pensar vários exemplos recentes, inclusive, de discussão política e futebol. Por exemplo, o Bom Senso Futebol Clube, né, o Bom Senso FC, que está aí justamente para questionar essas questões com relação ao futebol. E também a Democracia Corintiana, um movimento que também reivindicava questões de participação política, mesmo no meio futebolístico. Então, além disso, outras pessoas, também jogadores, técnicos, podem reivindicar coisas dentro do futebol. O futebol, que é futebol pra quem não fala inglês, chegou no Brasil no final do século XIX, comecinho do XX, e era basicamente o esporte praticado pelas elites. Muito por parte dos ingleses que viviam aqui no Brasil, entre eles o Charles Miller, que foi o cara que inventou essa bodega toda. Com o tempo, muitas outras pessoas começaram a praticar o esporte também, principalmente as pessoas ligadas mais às classes trabalhadoras. E o que virou um meio de lazer, além de uma certa espécie de mostrar que você tá ascendendo socialmente, porque agora você joga futebol e não bocha, que era um esporte bastante praticado por pobre na época. Olha só, que o mundo era louco, né? Até mesmo no Brasil, os primeiros clubes que apareceram tinham bastante essa distinção. O Flamengo, o Botafogo e o Fluminense eram times bem pertencentes, posso assim, às camadas superiores da sociedade, aos mais ricos. Enquanto o Vasco e Bangu sempre tiveram carinho mais das camadas mais pobres. Inclusive foram os primeiros times que aceitaram jogadores negros. Momento curiosidade, para os jogadores negros até serem aceitos nos times, eles passavam um pó de arroz na cara, né? Tem até uma brincadeira com os times são paulinos com relação a isso, mas justamente para conseguirem ter uma posição, conseguirem ter espaço dentro dos times, eles tentavam disfarçar a cor passando pó de arroz. O duro era quando chovia e que deles eram descobertos, assim, era terrível os times. Já na década de 30, com o nosso querido GG Vargas no poder, o futebol ele ganhou muito dessa plataforma nacionalista para trazer um pouco a população com esse sentimento. Então, você tem como parte de propaganda dele trazer a Copa do Mundo pro Brasil, fazer o Maracanã. E o gostar de futebol e acompanhar a seleção brasileira começou a se equiparar ao mesmo de ser um verdadeiro brasileiro. O futebol, então, como peça política, não foi utilizado só no Brasil. Durante a Segunda Guerra Mundial, antes um pouco, na verdade, a Alemanha já se articulava para montar um time para mostrar a sua superioridade racial. Então, um time alemão composto de jogadores alemães e austríacos foi participar da Copa do Mundo de 38, mas infelizmente para o nosso querido Adolfinho, eles perderam a primeira fase da guerra. Então, a tal superioridade ariana, na verdade, caiu na primeira fase do campeonato e a Alemanha, então, saiu fora. Mas, como eu já tinha dito, a Segunda Guerra provou essa questão da relação do futebol com a política, quando também não conseguiu realizar as Copas de 1942 e 1946. Em 1942, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial e isso se reflete no Brasil de forma muito clara. Quando você vê, por exemplo, que clubes tiveram que trocar de nome. Quando o Vargas decide que precisa apoiar os americanos, apesar de um pequeno flerte que ele teve ali com o fascismo. Então, o Palestra Itália de São Paulo e o Palestra Itália de Minas Gerais precisaram trocar seus nomes para não serem associados com a Itália e passaram a se chamar Palmeiras e Cruzeiro. Ainda no período da Segunda Guerra Mundial, existiu o famoso Jogo da Morte. Então, esse jogo entre o Dinamo de Kiev e o time de militares estrangeiros chamado FC Star foi de 5-3, ou seja, os caras ganharam
para justamente provar a sua nacionalidade e a luta que eles estavam travando ali dentro do campo de futebol, mesmo sabendo que eles iam morrer depois. Mas a relação entre futebol e política não fica só parada na história na Segunda Guerra Mundial, né? Sim, ela é bem anterior. Em 1885, na verdade, uma britânica fundou um dos primeiros times de futebol feminino, o British Ladies Football Club, também enxergando esse potencial da discussão entre futebol e política. Óbvio que a questão dela, na verdade, era reformular uma questão do vestuário, da liberdade da mulher, então ela fundou esse time justamente para falar que as mulheres podiam estar nos lugares que elas quiserem e vestir o que elas quiserem, etc. Tinha uma questão também de que as fábricas, elas tinham seus times de futebol, eles sempre iam disputar jogos entre si, e isso parava as cidades, né? Eles queriam lá assistir, ver o que tinha, ver como eram os jogos, só que com a Primeira Guerra Mundial, muitos dos soldados saíam dessas fábricas, iam pra guerra e os times acabavam. E aí, uma das maneiras que essas jogadoras, essas mulheres tinham para ser contratadas e conseguirem um emprego, uma mão de obra, foram começar a montar times femininos, para também poder ter um emprego dentro da fábrica. Sim. E o nome da criadora desse time de futebol é a Mary Hannibal. No decorrer do século XX, durante a Guerra Fria, você vai ver muitos embates futebolísticos como representação de um conflito ideológico que existia entre comunistas e capitalistas na Europa. Um grande exemplo disso era na Itália, quando você tinha os jogos entre Roma, que era uma representante ali dos adeptos do comunismo, e a Lazio, que era uma representante dos adeptos ao fascismo de Mussolini, que ainda era bem forte, mesmo depois de Benito ter morrido. Mais ao norte da Itália, você tem a cidade de Livorno, onde na verdade vai nascer o PCI, que é o Partido Comunista Italiano, que representou o máximo dessa ideologia dentro da Europa por muito tempo. Enquanto a torcida do Livorno entoava cantos de resistência ao fascismo e hasteava bandeiras de Che Guevara, a torcida da Lazio hasteava bandeiras de Benito Mussolini. Então os jogos entre eles eram uma coisa assim, era uma violência que normalmente não se parava na camada verbal da coisa. E pouco tinha a ver com futebol. Outro exemplo muito bom é um time da região de Hamburgo, na Alemanha, chamado São Paulo. Então, sua torcida, que era declaradamente de esquerda, procurava não cobrar resultados do time na Bundesliga. Tinha outras ações com relação ao time, por exemplo, de não ter áreas cativas ou áreas VIPs dentro dos estádios. Os torcedores que faziam o próprio uniforme da equipe de forma coletiva. Então, tudo isso era para eles ressaltarem a raiz anticapitalista do time, o antifascista, principalmente. O São Paulo foi o primeiro time, ao que se sabe, a ter um presidente declaradamente gay. Além disso, a sua torcida também já estendeu, durante as partidas de futebol, as bandeiras LGBT, né, que se sabe, aquela bandeira maravilhosa do arco-íris. E no auge da crise de imigração na Alemanha, o clube ele abriu as suas portas do estádio, principalmente, para que imigrantes pudessem ficar por lá. E muito por pressão da torcida, que nos dias dos jogos, eles começavam a distribuir latas de cerveja com os dizeres: sejam bem-vindos, imigrantes, e tragam as suas famílias. Gente, melhor time. Dessa maneira, a gente pode entender o futebol como justamente essa questão de uma representação de conflitos, onde dos dois lados há alguém que quer ganhar, pelo menos busca a vitória, né? Pelo menos tenta. E entre esse espaço de representação tá a política, justamente. E o futebol também não foge dessa questão de histórica, porque são seres humanos envolvidos, instituições ao longo do tempo que mudam, se transformam dentro desse espaço. E se você é tão fanático quanto a gente por futebol e entender essas relações do esporte com o discurso político, eu recomendo fortemente para você ir atrás de um escritor uruguaio fanático por futebol chamado Eduardo Galeano. Ele escreveu um livro, dentre outros vários artigos, chamado Futebol, a Luz e a Sombra, onde ele vai discutir bastante disso que a gente falou, de falar como é que esse futebol, quando engaja um discurso político, ele se torna quase que uma entidade religiosa, quando os jogadores praticamente vão marchando em rumo à glória diante de um povo. Então é isso, bem amigos do nosso bar. Não se esqueçam de dar o like, marca também a lâmpadazinha pra você receber todas as notificações. Que é um sino, né? Mas que pode ser uma lâmpada. Enfim, aperta o sininho e até o próximo vídeo. Até mais. Tá, vou tentar. Desculpa, eu queria só testar como é que tava a integridade dessa filha.